De um homem em confronto com a polícia militar. Você lembra ontem, um jovem de 19 anos, o tal do Jonathan aqui, ó, 19 anos, envolvido com facção criminosa. Ele que tinha na casa lá um bilhete que veio de dentro da cadeia, para quem que ele tinha que vender, para quem que ele tinha que entregar, 20 mil para um, 17 mil para outro. A morte dele tem a ver também, a morte dele foi em confronto, né? Ele estava envolvido com a morte de um outro jovem na saída de uma boate na Carlos Strass. E o comparsa dele já tinha morrido também. Então você percebe que o negócio é tudo entremeado, é tudo entrelaçado, é crime em cima de crime, crime em cima de crime, tudo com molecada, viu? Tudo molecada na casa dos 20 anos. O Wesley Lemos e o Leandro Pino conversaram com o Dr. João Reis hoje e prepararam uma reportagem explicando a ligação daquele assassinato na boate, agora com esses outros crimes. Reportagem. O homem que foi baleado por policiais militares e morreu dentro de um condomínio de prédios era procurado pela Delegacia de Homicídios. A PM foi cumprir o mandado de prisão em um apartamento na Zona Norte, mas Jonathan Rodrigues dos Santos tentou fugir e, segundo os policiais, apontou uma pistola calibre 9mm contra as equipes. A prisão seria por participação no assassinato de Wesley Vissoli Muniz, de 24 anos. Em frente a uma boate, ao lado da rodovia Carlos João Strass. O crime aconteceu em julho do ano passado. Para o delegado, Jonathan foi quem atirou contra a vítima. Na ocasião, o Wesley teria assediado mulheres que estavam na companhia do Jonathan e do Júlio César. Em razão disso, teve uma discussão entre eles lá, os seguranças separou essa briga, e o Jonathan e o Júlio César foram embora com as respectivas namoradas. Ocorre que depois, numa situação lá, o Jonathan resolveu voltar até o local para poder tirar satisfação do fato. E o Júlio César foi o condutor do veículo. Chegando no local, o Wesley tinha saído da boate e, como foi a intimidação de talvez ter se mostrado no local ali, ele sacou de uma pistola e efetuou o disparo de arma de fogo para cima. O que ele não percebeu é que o Jonathan estava atrás dele. O Jonathan estava armado com uma pistola, atingiu o Wesley pelas costas e atingiu, inclusive, um disparo na nuca do Wesley. Quando o Wesley cai no chão, ele vai lá e pega a pistola do Wesley e vai embora com o Júlio César dirigindo o veículo. Jonathan tinha apenas 19 anos, mas era considerado perigoso no mundo do crime. Ficou conhecido como o Joãozinho da Brataque e, segundo a PM, fazia parte de uma facção criminosa. No apartamento, os policiais encontraram porções de maconha e uma carta que teria sido enviada de dentro da cadeia para ele. Uma carta bastante peculiar, onde bandidos que estão presos dentro de uma cadeia estavam enviando recados para ele, pedindo o envio para o interno desta cadeia, para que ele tomasse providências, então, para levar entorpecente para que chegasse até o regimento interno desse presídio. Tudo isso deve ser investigado, deve ser periciado e fica a cargo agora, principalmente, da Delegacia de Homicídios, para descobrir o envolvimento desse rapaz em diversos outros crimes, denúncias, principalmente a respeito de homicídio, onde esse rapaz estaria, então, envolvido. O homem apontado como comparsa de Joãozinho no homicídio de Wesley também já morreu. Júlio César Arantes da Costa foi assassinado a tiros no dia 2 de outubro, no Hilda Mandarino. O jovem de 20 anos foi chamado em uma casa para jogar videogame, mas era uma emboscada para o crime brutal. A motivação? Justamente vingança pela morte de Wesley na boate. Como Joãozinho e Júlio César já morreram, o caso será arquivado. Em relação à morte do Wesley, já tinha sido concluído o inquérito. O Júlio César, como foi óbito, acabou não sendo indiciado, mas o Jonathan foi indiciado. O Ministério Público ofereceu denúncia e havia representado pela prisão preventiva do Jonathan. Ele estava com mandado de prisão preventiva em aberto em razão do homicídio do Wesley. Agora, com a morte do Jonathan, esse júri não vai ocorrer mais porque não ocorreu a morte aí dos envolvidos. Um foi assassinado e outro acabou morrendo em confronto com a polícia militar. Em relação à morte de Júlio César, a polícia apurou que são 3 homens diretamente envolvidos. Eles são amigos e moravam na Zona Norte. 2 foram presos em uma operação realizada em novembro e um continua foragido.
Um mês depois, os investigadores apreenderam uma pistola utilizada no crime. No caso do inquérito que apurou a morte de Júlio César, já foi concluído. Os 3 homens apontados pela polícia como participantes da emboscada, inclusive já foram denunciados pelo Ministério Público. Eles são réus e respondem por homicídio qualificado com recurso que impossibilitou a defesa da vítima. O Júlio César acabou sendo atraído, lá para o bairro Ilda Mandarino. Naquela ocasião, já havia uma emboscada preparada para ele. Ele acabou sendo assassinado. Nós fizemos uma operação, um dos indivíduos foi preso. Na verdade, 2 indivíduos foram presos. Uma arma de fogo foi apreendida, mas nós já sabíamos que aquela arma de fogo não era a arma utilizada no crime, que foi um revólver. Posteriormente, nós fizemos uma segunda operação e conseguimos apreender a arma de fogo utilizada no crime. Essa, sim, uma pistola que havia sido furtada na cidade de Apucarana. Então, quanto à morte do Júlio César, a arma de fogo já foi apreendida, tem 2 indivíduos presos e um terceiro consegue foragido. Crimes interligados, né? Você tem um assassinato, você tem um acerto de contas, você tem tráfico de drogas, você tem molecada envolvida com facção. Assim, não tinha muito como dar certo, né? Não tinha como dar certo. Acho que o grande desafio aí para os pais, para as escolas, é fazer com que a molecada não caia no mundo do crime. Cada vez mais cedo, né? 19 anos. Para o moleque estar com 19 anos conceituado na facção, é porque ele já começou nisso há bastante tempo. Bastante tempo. Assim, e por que ele entrou? Onde que foi o erro, né? De repente a família errou? Os amigos, a influência de amigos, a escola, enfim. De quem que é a culpa, né? A gente tem que pensar nisso, a gente tem que falar sobre isso. Porque são jovens que perdem a vida. Jovens que perdem a vida e vão se matando um ao outro, né? Loucura falar sobre isso, né?